Em 2023, mais de 6.000 pessoas assistiram ao espetáculo de Natal Quírios, o Trono do Rei. O que não esperávamos é que em 2024, algo terrível tentaria nos parar. Enchente em Canoas, Rio Grande do Sul. Na igreja, a água atingiu 2,5 metros. Nossas casas e nossa igreja ficaram debaixo d'água. Não achei que ia ter o espetáculo esse ano. Eu achava que não ia ter espetáculo esse ano. Tinha sido batido o martelo que não teria espetáculo. Nós perdemos tudo. Equipamentos, estrutura, tudo ficou para trás. A gente achou que não ia ter esse espetáculo, mas nós estamos aqui. Nós não somos daqueles que retrocedem. Um trabalho minucioso foi feito para recuperar alguns equipamentos e, pouco a pouco, apagar os rastros que a água deixou, trazendo de volta a beleza e a ordem. Mas com a graça de Deus, nós nos reerguemos com muito trabalho e ajuda para que novamente as pessoas pudessem sentar e ouvir a mensagem transformadora do Evangelho. E então, Deus nos surpreendeu e, no lugar da dor e da perda, nos permitiu um recomeço muito melhor do que antes. Não apenas repetir um espetáculo, mas anunciar que Deus continua sendo o mesmo que o mundo desmorone. O Rei permanece sublime em seu trono. Bom, como todos sabem, em maio nós tivemos a enchente aqui no nosso estado, na nossa cidade. E a primeira coisa que eu pensei foi, e agora? Não vai ter espetáculo, porque a nossa igreja ficou debaixo de água. A gente perdeu praticamente tudo, perdemos equipamentos. Toda a parte de aparatos, de técnica, a gente perdeu na enchente. Bom, gente, a gente está aqui no ICAF e aqui é o nosso laboratório, como vocês podem ver, né? Tudo desmontado. E a gente está tentando, com a graça de Deus, né, recuperar o máximo de coisas que a gente conseguir. A gente tem ligado algumas coisas pequenas e tem voltado. Então a gente lava lá embaixo, deixa secar e sobe aqui para cima e desmonta tudo. Então esse é o nosso processo e, se Deus quiser, a gente vai conseguir recuperar a maioria das coisas. Não tinha como humanamente fazer o espetáculo. Mas Deus é tão maravilhoso que, à medida que as semanas foram passando e a igreja pegando junto, os irmãos trabalhando incansavelmente, Deus nos abençoando e nós pintando cada parede, reerguendo as coisas, nós fomos percebendo que Deus estava nos dando uma nova chance de apresentar esse espetáculo. Em dezembro de 2023, eu estava orando já, pedindo direcionamento para Deus sobre o espetáculo de 2024. Sim, um ano antes. E eu lembro que a gente teve uma reunião, foi frustrante, porque a gente estava tentando ter umas ideias de pegar espetáculos de 10 anos atrás e não estava fluindo as ideias. E eu lembro que naquela noite eu pedi muito para Deus para Ele falar comigo. De madrugada eu tive um sonho muito real, muito nítido, onde Deus falava comigo para repetir o espetáculo Quírios. E Ele me deu muitas direções assim, específicas, que não tinha como ser algo aleatório. Eu sabia que era um sonho de Deus. Deus nos trouxe a esperança e nos trouxe o privilégio de repetir esse espetáculo. Mas não apenas fazer ele exatamente igual. E com isso, nós readaptamos alguns detalhes do espetáculo, como a cena da rainha do Reino do Mundo. Ela foi totalmente elaborada novamente. Olá pessoal, me chamo Samuel Lima, faço parte da direção teatral do espetáculo de Natal Quírios, o Trono do Rei. Eu cuido da cena Rainha do Mundo, que foi totalmente repaginada com a entrada da nossa rainha, a Glécia. E enfim, foi um processo criativo muito legal e muito participativo de todos que estão envolvidos na cena. É isso aí. Ano passado, você sabe que eu fui a rainha de Babel. E eu até comentei na época, eu já estava grávida, no início da minha gestação do Benjamin, eu não sabia. E eu lembro que na época, mesmo sem saber que estava grávida, eu falei, gente, ano que vem eu não vou fazer. Se tiver de novo, eu não vou fazer. Por que não? Priscila, é legal. Falei, não consigo ali, não é legal pra mim.
atuar e dirigir, eu não faço nenhum nem outro, então ano que vem eu não vou fazer, mesmo se tiver. E eu não imaginava que ia repetir o espetáculo, e muito menos que eu estava grávida. Oi, meu nome é Glécia Delmestre e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês como é que tá sendo fazer a nova Rainha de Babel. O desafio aqui para mim, como alguém que está interpretando, é o desafio de realmente botar essa maldade para fora, essa agressividade, o que da própria rainha original, que é aquela coisa ácida, assim. Mas tá bem legal, assim, tá desafiante, é uma honra poder fazer um papel que a Priscila deixou para nós aí no ano passado. E só glória a Deus mesmo por poder me capacitar para estar aqui com vocês durante esse tempo. Obrigada. Conta pra nós, Gina, como está sendo esse desafio de interpretar esse papel tão importante, né? Tão significativo. Olha, agradeço pela oportunidade, realmente é um desafio, por mais curto que talvez seja o texto, mas a gente tem toda uma responsabilidade por trás disso aí. E hoje eu estou representando esse espetáculo, né? A religiosidade, né? E o que é a religiosidade? Infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas confundem religião com religiosidade. Bom dia! A religiosidade nos afasta de Cristo e a religião nos aproxima mais de Cristo. Então, é isso que eu quero, através do meu personagem, transmitir para o pessoal. Obrigada, Dina. Como é que está sendo participar? É a primeira vez do espetáculo, Rosane? Primeira vez em 12 anos de Filadélfia. Olha, uma estreia bacana, tô amando. Ela participou com a gente ano passado da série do Philadelphia Kids, como a Lucrécia fez o maior sucesso. E agora como é que está sendo? Conta pra nós essa experiência. Tá sendo maravilhoso, realmente é bem diferente, né, da Lucrécia, a respeito de fazer da TV, vamos dizer assim, né? E tá sendo maravilhoso, tô intenso no processo, tô curtindo cada momento, tá sendo muito bacana, de verdade. Oi, gente, eu sou a Kelly, sou voluntária aqui na IBFC também no Natal. Já fazem alguns anos, na verdade, desde que eu nasci, e esse ano tá sendo diferente por causa da enchente. É como se o pessoal tivesse um pouco mais cansado, então a gente tá enfrentando alguns desafios assim que todo mundo tá vindo num clima um pouco mais de cansaço mesmo, mas Deus tem dado graça e a gente sabe que vai ser uma superação para cada um de nós aqui, porque a nossa igreja foi atingida, eu fui atingida, muitos irmãos foram atingidos. E a gente está nesse palco declarando que Jesus Cristo é o Senhor, que Deus reina sobre a terra, e está sendo, até me arrepio, porque é Deus agindo nas nossas vidas, isso mostra que a alegria não para. Então fico muito feliz de estar aqui participando, servindo a Deus junto com os meus irmãos e mostrando que Kyrios é o trono do Rei, o nosso Senhor Jesus Cristo. Vem assistir com a gente. Bom, esse ano, né, como a gente gosta de, inventar uma moda, a gente vai dançar na cena final do espetáculo. Vai ser um desafio, porque as meninas são as diabetes, as demônias, né? A gente vai estar com roupa preta, maquiagem preta, e nós vamos dançar no reino de Jesus. Ou seja, o demônio vai dançar no reino de Jesus. Então vai ocorrer uma transformação dessa cena, super rápida, no meio de um vídeo. No meio desse vídeo vai dar tempo das gurias trocar de roupa, tirar a maquiagem, arrumar o cabelo, para se transformar pro reino de Jesus e marchar e cantar para Jesus. Essa vai ser a novidade e vocês vão adorar. E esse ano elas têm um super desafio, porque elas trocam de roupa muito rápido. Elas participam da cena lá, aquela cena macabra que vocês já assistiram, e aí elas vão lá pro reino de Kyrios, elas se convertem rapidinho, né, gurias? E elas têm pouco tempo para trocar de roupa. Como é que está sendo esse desafio, gurias? Esse ano atípico aí para vocês? Então, na verdade, quando nos deram esse desafio, a gente tinha como meta 15 minutos para se trocar. Então a gente aceitou, né, super tranquilo, né, guria? Assim, estávamos felizes. Não, 15 minutos dá e sobra tempo. A gente tomou um choque de realidade faltando 4 ensaios, que nós teríamos apenas 3 minutos para trocar de roupa. E aí que entrou o novo desafio. Aí a gente foi testando a posição que deixa a roupa, caminhos que vamos deixar livre, quem sai primeiro na hora que termina a dança, né? Gente para nos auxiliar. E hoje a gente teve uma grande notícia que a gente ganhou 2 minutos a mais. Então a gente tem 5 minutos. Isso, muita coisa. Isso ajudou muito. A gente realmente precisa se transformar, né? Porque numa cena a gente é ali, né, as diabetes, né? Que vocês já nos habilitaram carinhosamente, né? E na outra a gente tem que estar feliz e glorificando a Deus, porque é o reino de Kyrios, né? Não pode ser pouca coisa, né? Vamos nessa então, foi? Que eu seja exaltado
Tudo bom, gente? Eu sou o pastor Rodrigo, responsável pela produção musical do espetáculo Kyrios, e a gente está na segunda edição e tivemos alguns ajustes e alguns desafios nessa segunda edição. E a primeira música foi Hosana, onde a gente fez uma nova roupagem, novo ajuste, e a gente procurou trazer um coro com uma voz mais angelical, assim dizendo. E também desafiamos o Gabriel, que está retornando a cantar conosco e teve o privilégio de poder conduzir essa canção. Oi, meu nome é Gabriel e nesse ano eu estou participando da cena do Hosana, cantando, que está sendo bem diferente da participação que eu tive ano passado, que ano passado eu estava mais nos bastidores, cuidando da parte da direção audiovisual, a produção das cenas que tem da escola, né? Por mais que eu já tivesse cantado um tempo atrás, em outros espetáculos, mas eu vinha de, acho que mais ou menos 2 anos, com um problema na voz e não estava conseguindo cantar. Então acabou que esse espetáculo marcou esse retorno, né, para essa parte mais da música, né. Então foi uma experiência legal, foi muito tempo parado, assim, e eu sou muito grato a Deus, assim, pela oportunidade de estar podendo exercer mais uma vez, né, o dom que Ele me deu. Oi, eu sou a Sara. Eu sou o Matheus. E a gente tá representando esse ano, né, José, e eu sou uma das Marias. Fala Eu sou o José, né? Como dá pra perceber. Tá na faz cena. tempo que José e Maria não cantam. E até com essa função de enchente, eu não tinha perspectiva de ter pelo menos o espetáculo de Natal na igreja, né? E ainda tô aqui até participando, então foi bem legal, né? Bem desafiador. Sim. E tá sendo muito legal participar e tá muito bonito pra quem foi participar e assistir. É verdade, vai tá muito perceber. legal. E é muito legal fazer parte também, né? Sim, tá muito legal, muito divertido. E naquele momento do espetáculo foi muito especial que eu descobri, então, a gestação do Benjamin, que esse ano foi o menino Jesus fofinho, lindo, maravilhoso. Um grande desafio é sempre trabalhar com as crianças, são elas que dão o brilho no nosso espetáculo, né? E aqui nessa sala ficam as crianças do presépio. Como é que é o teu nome? Cecília. O que tu é no espetáculo? Eu sou vaquinha. E como é que tá sendo ser uma vaquinha do presépio de Jesus? Tá sendo legal. Muito legal? Uhum. Vamos entrevistar outra componente do presépio. Como é que é o teu nome? Augusto. Augusto. O que tu é no presépio, Augusto? Cavalo. Um cavalo. Nós temos quase todos os animais do presépio aqui. Vamos ver esse aqui quem é. Como é que é o teu nome? Theo. E o que tu é no presépio? Um cavalo. Outro cavalo. Então tem outras crianças aqui que também representam, mas elas estão tímidas, né? E depois eu vou mostrar para vocês os anjos. Eles são muito comportados. Essas são as crianças lindas que fazem parte do nosso presépio no espetáculo de Natal. Oi, tudo bem? Meu nome é Suelen, eu estou responsável, junto com a Cleide e outras meninas, pela cena do presépio esse ano. Novamente na cena do presépio com essas crianças, elas alegram a cena, elas estão junto com a cena dos anjos, uma música nova, tivemos que ensaiar com eles novamente. O tempo foi bem mais curto, então assim, a gente está tendo bastante desafio com eles, né? São cena reduzida de crianças, mas é um amor, é um privilégio servir nesse ministério no qual a gente ama, já trabalho com as crianças no Philadelphia Kids, e sigo trabalhando com as crianças também no espetáculo de Natal. Olá, eu sou a Prof. Rebeca, eu sou responsável pela turma do LAF Kids, que vai se apresentar na cena do presépio. Nós temos 2 turmas, cada turma tem 24 crianças, então esse ano nós estamos bombando de crianças. E no final, eles entram também fazendo esse tum-tum-tum com a cena do céu. Da cena Kyrios, o final, né, na entrada do reino de Kyrios. A dúvida que não quer calar, Prof. Rebeca, eles realmente são uns anjinhos ou é só representação lá na hora da cena? Vocês são os anjinhos ou não? E como vocês viram, nós tivemos uma outra pessoa fazendo a rainha, e foi a Glécia. Então a Glécia gravou conosco aqui, foi muito legal, muito bacana, porque ela achava que não ia conseguir e ficou muito boa a gravação dela, ficou ótimo, ela ficou feliz e a gente também ficou feliz em poder ver esse talento dela também no palco e na voz. E foram essas as canções que a gente gravou, e a gente louva a Deus porque Deus tem levantado uma equipe maravilhosa aqui de músicos, cantores, e a gente pode trabalhar junto e fazer
esse espetáculo, fazer essas canções para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. E nós temos também uma cena surpresa, que esse foi o desafio do pastor que ele fez pra gente. Quando eu fui falar com ele, eu falei, pastor, tá tudo em ordem já, Deus está nos abençoando, podemos fazer o espetáculo? Ele falou assim, tu tem elenco, tu tem as pessoas aí? Eu falei, tenho todo mundo. Ele falou, então com uma condição, em algum momento tem que citar enchente. Eu pensei, meu Deus, como é que nós vamos colocar enchente num negócio medieval que foi para um reino? Aonde que vai entrar essa história? E Deus nos inspirou e graças a Ele você está assistindo aí essa cena emocionante que toca no nosso coração. E que foi, olha, foi escondido até uma boa parte dos nossos ensaios, ninguém sabia como é que ia ser a cena final e foi tudo isso que vocês viram, que muito emocionante, linda, como a gente pensou e imaginou. Eu sempre estive aqui. Na mão estendida para salvar a vida de um desconhecido, lá estava eu. No leito de hospital, onde a sabedoria médica não explica o milagre, lá estava eu. E mesmo quando tudo parecer perdido, eu ainda estarei aqui, lutando por você, dissipando as trevas e trazendo o meu reino que nunca se abalará. Esse cara que é o responsável, o Samuel, que além de dar uma palhinha lá do seu talento como ator, né, que atua lá como os tiktokers que dançam, esse ano um vídeo novo, né, Samuel? Como é que foi o desafio de fazer esse vídeo novo? É isso aí. Esse ano, exclusivamente, a gente tem um vídeo extra, que é baseado em tudo que a gente passou aí esse ano com relação à enchente que a gente teve na nossa cidade, a nossa igreja que foi alagada, né? E a Pri veio com esse desafio de a gente fazer uma cena meio interativa, que meio que colocasse a galera dentro daquele momento de novo pra a gente homenagear a galera que resgatou gente, a galera que teve sua casa alagada e tá se recuperando agora, porque a gente não pode deixar isso passar em branco, né? Fingir que não aconteceu. E isso é bem marcante porque fazem poucos meses que isso aconteceu e graças a Deus, só pela bondade de Deus mesmo, a gente já pode estar fazendo um espetáculo de novo, tá em comunhão com a igreja e tudo mais. Então foi um desafio bem legal, eu gostei bastante. É meio pesado, assim, de pesquisar tudo, de pegar os vídeos de novo, porque tem muita coisa muito pesada, assim, que a gente passou e tudo mais. Mas pra mim foi uma honra de poder fazer isso e é uma coisa que eu gosto muito, assim, principalmente de gerar essa interação. E esse vídeo extra a gente fez esse ano e deu bom. A gente testou agora ali e ficou bem legal. Eu espero que no dia fique emocionante também, né? E os vídeos que a gente fez no ano passado também, os vídeos da escola, os vídeos que a gente fez junto com eu, o Gabriel, o Godoy, que a gente fez com interação no telão, a rainha lá, a parte de animação que o Godoy fez. Tudo isso tá sendo muito bem mesclado com essa cena nova, eu acho. Então acho que a gente teve uma ideia feliz aí, vai dar certo. E teve sucesso, né? E o Samuel estava viajando, voltou quando, Samuel? Porque ele teve pouco tempo para fazer esse vídeo. Em quanto tempo tu fez o vídeo? Eu comecei a fazer na viagem fazem 3 semanas, aí eu voltei pra cá fazem 2 e tá aí. Terminei ontem, na verdade. E aí deu no que vocês viram aí, que todo mundo, no primeiro ensaio, que hoje, na primeira vez que foi passado, todo mundo chorou. Eu imagino que você deve ter se emocionado também. Obrigada, Samuel. É isso aí, valeu, gente. Especialmente esse ano foi um ano muito desafiador para todos, né? Porque nós passamos pela enchente. Eu mesma não voltei para minha casa ainda, mas esse ano foi um ano delicado para mim, desafiador, porque além de eu ter tido meu filho, né, após a enchente, ter perdido a nossa casa e estar fora de casa, eu tive um problema sério de saúde na minha coluna e eu lembro assim de chorar de dor sozinha com o bebê pequeno, o Celso trabalhando, pensando no espetáculo, pensando, Deus, como que eu vou fazer? Como que as coisas, né, vão parecer assim que eu não ia sair daquela situação. Foi bem desafiador. E no ponto alto dessa minha dor, dessa minha enfermidade, eu fui no médico, numa sexta-feira, e ele me colocou então de repouso, eu não poderia e eu nem conseguia caminhar. Meu marido, por ele falou assim, Priscila, em lugar nenhum eu acho que tu deveria ir, mas eu sei que o espetáculo de Natal é o único lugar que tu gostaria de estar agora. Quando a gente apresentou a primeira vez e eu vi o Vitor correndo para Jesus, abraçando Jesus, e eu ouvi, né, o que a gente prega aqui, que ele cura, que Deus cura, que Jesus cura. Eu falei, eu consegui imaginar, porque eu sou muito imaginativa, vocês já perceberam, eu estava abraçando Jesus. Não era o meu esposo ali fazendo teatro, não era o João Pedro fazendo um personagem, era eu correndo até Jesus, abraçando ele, dizendo, Jesus, me cura. Porque fazem 15 anos que eu dirijo e escrevo esse espetáculo de Natal. Eu falei, Senhor, eu quero fazer tanto mais, eu quero poder fazer tanto mais, Senhor, me dá saúde, me cura. E naquele momento eu senti Jesus me tocar. E eu senti que Ele estava me curando. E para a glória de Deus, eu estou aqui muito melhor.
Estou aqui no processo ainda, fazendo meus tratamentos, mas eu me sinto muito melhor. Estou falando com vocês sem medicamento, estou falando com vocês sem dor, para glorificar a Deus. E que você que está ouvindo isso, se também tiver qualquer problema, qualquer dificuldade, esse Jesus que você viu nesse making of, que você assistiu, ele é real e ele se importa com você, ele pode transformar a sua vida, porque ele é o Kyrios, o Senhor soberano sobre tudo e sobre todos. Deus te abençoe. Oi pessoal, eu sou o Vitor, meu nome é João Pedro, eu interpreto o personagem Vitor, eu tenho 15 anos. O desafio, um dos maiores desafios que eu tive é que do dia ano passado para cá eu cresci, né, fazer o espetáculo a segunda vez, é mais difícil, tem que pegar um sapato maior, essas coisas assim, sabe, achar figurino, mas está sendo tudo muito legal, muito tranquilo. Outra coisa também que a gente ajustou é dar mais vida ao personagem, a gente fazer as cenas cada vez melhores, que isso é uma das coisas bem difíceis de fazer, de ter mais expressão, para que esse espetáculo fosse muito melhor do que o do ano passado. E eu queria dizer que o espetáculo está muito bom, eu creio que muitas pessoas vão ser tocadas, creio que tem cenas assim que vão fazer as pessoas pensar, vão fazer as pessoas lembrar de coisas que elas passaram também. E é isso. E eu estou aqui nada mais, nada menos com ele, o rei de Kyrios, nosso amigo Celso, que representa tão bem Jesus aqui. Já há alguns espetáculos, né, Celso, que vem representando Jesus. Qual o desafio deste ano de representar novamente o Kyrios, nesse ano tão atípico, né, tão especial para nós? Esse ano tem um elemento muito forte, muito significativo, que foi a questão das enchentes, né? Então eu acredito que as imagens que vocês vão ver, assistir, se já assistiram, elas realmente trabalham muito com a gente, nos fazem lembrar tudo aquilo que nós passamos. E eu acredito que é um trabalhar em nós, né? Então acho que essa cena, essa parte, vai ser muito significativa no espetáculo. Eu sou o Rafael, estou interpretando o Goel, já pelo 2º ano. E é um super privilégio poder participar do espetáculo de Natal, já fiz outros personagens, mas é um super desafio assim, a gente fazer um espetáculo, repetir assim, um espetáculo agora com algumas novidades, né, que a gente está trazendo, mas como igreja, como cidade, a gente viveu tanta coisa, como que a gente coloca todas essas emoções nesse personagem, como que a gente conecta isso com a história, como que a gente traz vida para tudo isso e coloca tudo isso assim, envelopa com um enredo, enfim, criar essas conexões foi para mim o meu maior desafio. Então, tenho certeza que tá lindo, quem vier assistir vai se emocionar, então assista e se emocione com Kyrios, o Trono do Rei. Fala galera, tudo bom? Tô eu aqui mais um ano, né, como Lúcifer, e tá sendo um prazer imenso estar fazendo esse papel mais uma vez, né, apresentando Kyrios. E esse ano, né, muitos podem pensar que a gente está repetindo o espetáculo, mas o desafio é dar mais vida ainda para o personagem, melhorar as falas, melhorar a movimentação, melhorar a expressão, para que a gente possa entregar algo mais forte ainda para o pessoal que vai estar assistindo. Creio que vocês vão gostar e que o Espírito Santo de Deus vai agir na vida de muitas pessoas. Com certeza, se você já assistiu algum espetáculo, você deve ter se encantado com as maquiagens que roubam a cena nos espetáculos, e é responsável neste ano, em alguns anos, é ela, a Débora. Fala pra nós, Débora, como é que é estar à frente de algo tão importante dentro desse ministério tão incrível. É um privilégio, em primeiro lugar é um privilégio participar, né, ser mais uma servindo, e ainda mais com uma equipe, né, eu não sou ninguém sem uma equipe que trabalha, que cumpre horário, que aprende as maquiagens, né, que compra a ideia e que as propostas, né, é um privilégio. E são quantas pessoas envolvidas nessa questão da maquiagem? Hoje nós somos 23 voluntários. E qual é a maquiagem mais desafiadora? A da rainha foi a mais desafiadora.
E depois tem outras que a gente vai construindo, né? Teve a do Bobo da Corte, tem a do Lúcifer, né? O Coral dos Anjos. São muitas maquiagens e uma muito diferente da outra, então é sempre um desafio. Obrigada, Débora. Oi, meu nome é Jaque, sou responsável por todos os figurinos, a parte da direção de figurinos. E esse ano nós tivemos o desafio, devido à enchente, para poder apresentar um figurino com qualidade. A gente perdeu muitos figurinos na enchente, mas Deus nos agraciou e a gente conseguiu recuperar muita parte de figurinos que eram detalhes para fazer. E esses a gente conseguiu salvar. Então a gente conseguiu apresentar um espetáculo onde com pouca coisa a gente conseguiu muito. Então o maior desafio mesmo foi ajustes de roupas que a gente tinha e mudou personagens, mudou cenas. Então esse foi o maior desafio porque a gente não tinha tempo. Mas graças a Deus assim a gente conseguiu fazer com que tudo saísse perfeito. A gente trabalhou com voluntários das 6 da manhã às 10 da noite, vários dias, para que hoje a gente conseguisse apresentar esse espetáculo lindo que está sendo. E eu louvo a Deus e a vida de todas as costureiras que foram uma bênção para nós. Sabe aquelas trocas de cenas muito rápidas, que apaga a luz, daqui a pouco aparece com tudo montado? O responsável é ele e uma super equipe de contra-regras. Robin, conta pra nós como que é o desafio de ter tanta agilidade nessas trocas de cena. Eu acho que o que mais dificulta acho que é a escuridão, né? Que daí tem muita gente entrando, criança entrando. Eu acho que a questão de botar as coisas rápido nem é tão a dificuldade maior, assim, digamos. É mais ter segurança para as crianças entrar e tal, no escuro. Daí a gente tá tentando botar uma luzinha de aqui, uma luzinha lá. E até agora tem dado tudo certo. E são quantos meninos que atuam nessas trocas de cenas? Bah, daí tu me pegou. Acho que são uns 10, acho que uns 10 a 8. Uns 10 a 8. Eles fazem o trabalho que a gente não vê, mas que faz toda a diferença na hora da cena montada. Obrigada, Robin. Nada. Olá pessoal, eu sou o Thiago, mais conhecido como Fernandinho aqui, eu sou responsável da parte de sonorização da igreja. E um grande desafio para nós esse ano foram algumas mudanças que nós tivemos na parte estrutural, aonde nós saímos do meio do povo, onde nós viemos aqui para o fundo. Então nós tivemos bastante desafio de conseguir entender o volume para as pessoas, a questão dos microfones, de conseguir pegar todo o ambiente onde muda bastante para nós, estar no meio do povo e estar no fundo. Então esse foi um grande desafio que alterou bastante para a gente, mudou bastante. Além dos problemas técnicos para tudo isso acontecer, nós viramos noites na semana antes do espetáculo de madrugada para conseguir botar tudo funcionar. E glória a Deus, após a primeira apresentação, assim, foi uma bênção e deu tudo certo. Então, olá, meu nome é Juliano, eu sou responsável então por toda a mídia que vocês assistem no espetáculo, nos telões laterais, no fundo. Apesar de a gente já ter apresentado esse espetáculo, para nós ele é totalmente diferente, porque a gente está num ambiente que foi criado especialmente para a mídia, para acolher o pessoal da mídia no fundo do templo. É um ambiente onde a gente tem tudo novo, então a gente trouxe vários desafios, né? E esse ano em específico eu creio que vai ser um espetáculo maravilhoso, muitas pessoas vão se sentir tocadas. E muitos problemas aconteceram, né? Tivemos vários ensaios e os telões eles não funcionaram como deveriam. Quando um funcionava, o outro parava, então... Mas a gente tem total certeza de que Jesus é soberano sobre todas as coisas e graças a Deus, no último sábado, um dia antes do espetáculo, a gente ficou até tarde aqui e a gente conseguiu, pela graça de Deus, fazer tudo funcionar. Eu queria agradecer agora a todos os nossos voluntários em nome da nossa igreja e dizer que você faz parte dessa história, Deus sabe. Nós queremos agradecer a sua vida e dizer que esse espetáculo só é possível porque cada um trabalhou incansavelmente. Mais de 300 voluntários trabalharam desde o estacionamento, desde a recepção, lá na luz, lá no cenário, na maquiagem, na música, nos bastidores, no roteiro. Preparamos isso
para que Deus seja glorificado e para que você pudesse ser tocado também. E quem sabe, eu vou te desafiar, não é você ano que vem servindo, doando seus talentos para servir a Jesus aqui. Quem sabe, hein? Te espero. Olá, eu sou o pastor Gilberto e há 15 anos estamos apresentando um espetáculo de Natal. Afinal de contas, a mensagem do Natal é a maior notícia, é a maior boa nova que a humanidade já pôde presenciar. Deus intervindo na história dos homens. Por isso, a cada ano, nos empenhamos cada vez mais para fazer com que essa mensagem seja transmitida de uma maneira criativa, relevante e emocionante. E agora que chegamos na 15ª edição, depois de tudo que passamos, podemos presenciar um Kyrios, o trono do rei, sendo apresentado com muito mais determinação, com muito mais garra, com muito mais empenho por parte de cada um dos voluntários. Percebemos que se empenharam de uma maneira extremamente dedicada, esforçada e, por que não dizer, frenética, para que em pouco tempo mais de 6.000 pessoas pudessem conhecer essa notícia, essa boa nova de esperança. Como Igreja Batista Filadélfia de Canoas, nós nos sentimos realizados, porque a cada ano o espetáculo tem alcançado cada vez mais pessoas. E só para você ter uma ideia, somente no mês de dezembro, o nosso canal de YouTube, ele alcançou 1.400.000 visualizações. E o crescimento é esporádico, principalmente nesse tempo, justamente por causa dos nossos espetáculos de Natal, os nossos clipes de Natal e a nossa mensagem de Natal. Por isso louvamos a Deus, porque sabemos que essa mensagem deve ser proclamada de todas as formas, das melhores maneiras possíveis. E se Deus assim nos permitir, a cada ano, com mais empenho, com mais dedicação, estaremos levando essa mensagem cada vez mais longe. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso propósito, essa é a nossa mensagem. Que Deus lhe abençoe e que você possa ter experimentado na sua vida a realidade de um Deus que interviu para mudar a sua, a minha, as nossas vidas. Deus abençoe.